Pessoal, hoje vou trazer para vocês duas carteiras reais diferentes. A carteira do canal, que vem vencendo o Ibovespa consecutivamente, e a minha carteira pessoal, que vem perdendo para o Ibovespa consecutivamente. O objetivo das duas é o mesmo, mas eu vou mostrar para vocês a importância dos momentos dos aportes e a diferença na rentabilidade da carteira, e também se isso é relevante ou não quando a gente se fala numa carteira de dividendos, numa carteira previdenciária, numa carteira para a gente visar um longuíssimo prazo, coisa de 10, 15 anos, né? Vamos entender aqui direitinho. E primeiro a gente passa falando do Ibovespa, que vem tentando se recuperar da queda do mês passado, né? E da continuação da queda desse mês, com uma rentabilidade negativa no acumulado do ano, de janeiro até a presente data, a gente está com menos 7,5%. Já esteve pior, mas também já esteve bem melhor, e a gente pode entender essa tentativa de retomada do Ibovespa quando a gente olha o fluxo estrangeiro. Então, mais uma vez, o fluxo estrangeiro sempre vai tomar conta aqui da nossa Bolsa de Valores, se sobe ou se desce. Por quê? Porque a movimentação de dinheiro é absurda, tá? Então a gente percebe que realmente sim, houve um fluxo agora antes negativo e agora positivo de investidores para colocar dinheiro aqui na nossa Bolsa de Valores, e até de mais ou menos ali maio até junho, finalzinho de junho, a gente teve um momento negativo nessa última semana com esse momento positivo. Então isso faz o Ibovespa querer se recuperar um pouco. E falando da carteira do canal, a gente tem que ela está acumulando uma rentabilidade positiva de janeiro até junho, ou seja, os primeiros 6 meses do ano, acumulando 13,21% de rentabilidade. E isso é vencer do Ibovespa, vencer do IDIV também, do índice de dividendos, batendo CDI, batendo IPCA também, mostrando que a nossa carteira segue bem saudável com as ações que a gente tem lá, nossas 8 ações queridas, né? Agora, pessoal, já a minha carteira pessoal, que é uma carteira mais antiga, deu esse início em 2021. Olha esse gráfico, que coisa horripilante. Ela vem perdendo rentabilidade ali na maior parte do tempo. O maior período de vida dessa carteira foi com rentabilidade negativa, perdendo por Ibovespa, por IPCA, por CDI, por IDIV. Então, é uma carteira que vem sofrendo porque foram momentos diferentes em que houve-se vários investimentos, tá? Então, por isso que se sua rentabilidade estiver mais negativa, isso não quer dizer que talvez as suas escolhas tenham sido ruins, mas sim, talvez você tenha comprado ativos um pouco caro. As ações que eu tenho na carteira pessoal são ações previdenciárias, são ações pagadoras de dividendos, também tenho fundos imobiliários e um pouquinho de Tesouro Selic. Só que, em grande parte do momento no passado, eu cheguei a comprar fundos imobiliários acima do valor patrimonial, eu cheguei a comprar ações que estavam uma precificação mais esticada, elas estavam caras, né, e a grosso modo, e depois de vários meses de estudo que eu fui descobrir que, não que isso seja ruim, mas para a gente garantir uma rentabilidade positiva, você tem que ficar atento aos preços com que você compra um ativo. Ou seja, você comprar Banco do Brasil a R$ 35,00 é diferente de você comprar Banco do Brasil a R$ 26,00. É a mesma empresa que você está investindo, o dividendo que você vai receber é o mesmo, mas a ondulação de preços pode ficar mais negativa se o valor da ação ficar sendo negociado abaixo do seu preço médio por um longo período. Então, e para você recuperar essa rentabilidade, você vai precisar de apenas tempo. E durante esse longo tempo, você vai comprando novos aportes em preços melhores. Você vai diminuindo o seu preço médio até chegar numa rentabilidade positiva. Não sei se eu estou sendo claro aqui. A gente pode perceber que na carteira pessoal minha, que essa rentabilidade ela ficou muito negativa nos primeiros meses de investimento, e depois eu vim diminuindo, eu vim achatando essa curva azul que está aí por baixo, e agora ela está começando a buscar o topo e começando a ficar positiva. No acumulado do ano, ela segue positiva, vencendo do Ibovespa, e ela segue vencendo também do IPCA, CDI e IDIV. Só que no acumulado, desde 2021 até a presente data, quando soma-se tudo, ela perde nessa rentabilidade, tá? E é uma carteira que eu tenho que ela é mais diversificada do que a carteira do canal, e ela é maior em volume de dinheiro também. Eu tenho praticamente 50% em ações, 43% em fundos imobiliários e 5,63% em reserva de oportunidade, onde eu espero bons momentos agora para poder fazer aportes mais estratégicos e comprar as ações a bons preços para que eu tenha um yield on cost, que a gente vai ver mais para frente, mais interessante, tá? E essa carteira é uma carteira que tem bastante ativo, tá? Eu não tenho
Eu não economizo nos ativos, eu gosto de ter uma carteira que tem vários ativos porque eu gosto de ter mais opções. Isso me estimula também a estudar mais essas empresas e trazer as empresas aqui pra gente. Se minha carteira tivesse muito enxuta, talvez eu ficaria com esse viés de ficar analisando só aquelas empresas lá, e você que às vezes quer saber de uma empresa diferente, a gente nunca iria comentar, né? Então, aqui aproveitando as oportunidades, a minha maior posição é a Vale hoje, tá? Depois tem Banco do Brasil, aí depois tem o Fundo Imobiliário BTLG, depois o KNCR, depois um pouco de Tesouro Selic, e assim segue essa diversificação, onde eu tento manter um certo equilíbrio ali, só que agora eu estou gastando mais energia e tempo na carteira pessoal, comprando ativos com um preço mais atrativo e investindo em ativos mais sólidos, que não são tão voláteis, em ativos, inclusive fundos imobiliários mais resilientes e fundos mais voltados para os tijolos e não tantos de papel assim, tá? Mesmo assim, mesmo nesse cenário onde a rentabilidade é negativa, quando a gente olha a questão da distribuição de dividendos, a gente vem a cada ano recebendo muito mais dividendos. Com esses dividendos eu faço novos aportes, aí eu vou recebendo mais dividendos e fazendo outros novos aportes. Então a gente percebe que mesmo com essa rentabilidade negativa, falo isso para te tranquilizar, se sua carteira tem bons ativos e está performando mal, tá? Mas mais o intuito do vídeo é isso. Então a gente tem que ali o acúmulo vai crescendo essa rentabilidade via dividendos, né? Eu vou recebendo cada vez mais. Para você ter uma ideia, no primeiro ano de investimento eu recebi R$47 de dividendos, no segundo ano já pulou para R$2.300, no terceiro ano já pulou para R$8.000. E agora, até os primeiros 6 meses do ano, eu já recebi quase R$5.000 de dividendos. Então isso vai cada vez mais. Ano que vem eu vou receber mais do que esse ano. E assim sucessivamente. E se eu fizer mais novos aportes, isso vai aumentando mais ainda. Então essa é a estratégia da carteira. Mesmo que ela esteja performando um pouco mal, os ativos que estão lá, as ações e os fundos imobiliários que tem, são bons fundos e boas ações, eles a longo prazo vão me dar um retorno. Vai demorar um pouquinho mais em termos de rentabilidade do que a carteira do canal, se eu for olhar só em termos de porcentagem, mas são grandes empresas. Então agora, com uma experiência melhor que eu estou passando por vocês, a gente ficar mais atento nesses preços, eu acho interessante. Por isso que toda semana eu faço o vídeo da carteira do canal fazendo o aporte e mostrando aonde que eu estou aportando, tentando abaixar o meu preço médio, por causa dessa questão da rentabilidade, para a gente ver a diferença entre as duas carteiras no longo prazo, tá? O preço médio não é o único ativo, não é o único objetivo que você deve olhar para analisar se investe numa ação ou outra. Você tem que analisar os dados fundamentalistas dela, né? O preço-lucro, o EV/EBITDA, se a empresa é saudável, como que ela vai distribuir dividendos no futuro, tá? Então, assim, é só uns detalhes que quem acompanha toda semana já está entendendo o que está acontecendo. Na carteira do canal, a gente também tem essa evolução dos dividendos, sim, tá? Então, no primeiro ano, né, ou seja, essa carteira do canal começou em agosto de 2023, agora a gente está aqui quase inteirando um ano de carteira. Então, no ano de 2023, eu recebi R$14 de dividendos e agora, nesse ano, eu já recebi no montante de R$63. Então, veja, quando se expande essa questão do aporte em empresas que pagam dividendos, a carteira ela começa a gerar uma renda muito interessante, né? Então, isso tende a ano que vem, vai ser mais, no outro ano mais, no outro ano mais, e assim sucessivamente, tá? Na carteira do canal, os dividendos vêm de forma recorrente, quase todos os meses aí, você pode perceber, a gente já tem dividendos provisionados para agosto e para julho, né? 2 para julho, Alupar e Banco ABC, e Caixa Seguridade para agosto, né? Esse mês a gente recebeu o Sanepar. Então, todos os meses pinga um pouquinho e a gente vai reinvestindo, tá? E por incrível que pareça, a nossa carteira essa semana está performando positivamente em todos os nossos ativos. O que mais está gerando essa rentabilidade é a Caixa Seguridade, com 23%, e a que está em menor rentabilidade é a Klabin, com 0,09%, quase ali 0 a 0, né? Custando R$ 4,22, tá? O aporte... Aqui uma coisa antes de falar do aporte que eu acho interessante da gente analisar também, que eu já havia me esquecendo, é o seguinte, pessoal, uma coisa que é interessante também quando você se preocupa no preço do ativo que você está pagando, mais uma vez reforço, não precisa ficar ficcionado nisso, mas é só para você prestar um pouquinho mais de atenção. Quando você tenta ir abaixando o seu preço médio, ou seja, comprar os ativos num preço legal, você consegue aquele yield on cost que eu já havia falado há vários vídeos atrás,
mais projetivo de interesse. Por exemplo, a gente tem um dividend yield dos nossos ativos da carteira que estão indexados ao valor da ação, né? Então, a Alupar hoje custando R$10,01, ela paga um yield desse valor de 4%. Só que como o meu preço médio é mais baixo, ou seja, o meu preço médio é 9,68, eu consigo um yield on cost maior. O meu dividendo da carteira ele é maior. Assim com todas as ações. Uma que eu posso ter mais exemplo aqui é a Caixa Seguridade. Por exemplo, a Caixa Seguridade, o dividendo dela para custar R$14 é hoje 7,41. Só que o meu preço médio de Caixa Seguridade, ou seja, para mim, na minha carteira Caixa Seguridade, não custa R$14, custa 11,30. Então, para 11,30, o dividend yield on cost vai para 9,29. Quando a gente faz uma média, sem ser uma média ponderada, porque aí levaria muitos cálculos, a média da carteira de dividendos normal, com base na cotação, está 8%, 8,2%, e o meu dividend yield on cost está em 8,6%. Não acaba que o dividendo da minha carteira é maior, por quê? Porque eu sempre aproveito os bons preços desses mesmos ativos que a gente está aqui. Por isso que reforço que é importante você acompanhar a carteira do canal toda semana, se você quer entrar nesse ramo de investimentos e aprender esses macetes cada vez mais e coisas que eu vou aprendendo com o passar do tempo, tá? Hoje a gente está acumulando um patrimônio de R$2.718, que a gente investe toda semana R$50. Desde o início da carteira a gente nunca falhou, ora aportou um pouquinho mais, ora aportou um pouquinho menos, mas a média é R$50 toda semana e isso vem crescendo o nosso patrimônio bem aos pouquinhos, tá? Que é uma carteira para o pequeno investidor, para você que está começando, não pode aportar grandes quantidades, mas gosta de investir. Nessa carteira eu te mostro que dá sim para você investir, receber dividendos, crescer seu patrimônio, ter um yield on cost legal, da mesma forma que pessoas investem com um valor maior, tá? Então dá sim para você investir com qualquer valor, né? Outra coisa que é a nossa diversificação da carteira também, que é importante da gente frisar, que ela está mais pesada para a energia elétrica, porque a gente tem Alupar e Auren, porque o índice de ações de energia elétrica vem segurando a rentabilidade positiva da carteira a longo prazo, como outros estudos que eu já fiz aqui no canal. Mas eu não estou tão ligado nisso mais, nessa diversificação aqui por segmento, eu fico mais focado em aportar a bons preços, tá? Então, quando eu compro as ações aqui em um preço legal, eu acho mais interessante. Igual, por exemplo, nesse mês de junho, a gente comprou Raízen a R$2,77, a gente comprou Klabin a R$4,04. Eu consegui comprar também, fiz 2 aportes bons em Banco ABC, abaixo dos R$21. Então, o meu preço que eu gostaria de pagar no Banco ABC é abaixo de R$21. Mas ele vale até R$25, R$26, tá, pessoal? Mas é uma coisa particular minha, que eu gosto de comprar esse banco um pouco mais barato. Então, fico vigiando ali. Quando ele abaixa um pouquinho o preço, eu vou lá e faço o meu aporte. Eu fiz os aportes das 2 semanas retrasadas ali, foi em Banco ABC. Depois eu comprei Klabin de novo a R$4,16 para tentar abaixar ainda mais o meu preço médio, que é R$4,22. Então, isso melhorou um pouquinho a minha rentabilidade. E por fim eu comprei mais Raízen também a R$4,84. Então para esse mês eu fiquei permeando aí nesses três ativos, né? Klabin, Banco ABC e Raízen, tá? Raízen é um ativo mais de risco e observe, por ele ser um ativo mais de risco, ele ocupa uma pequena parte da minha carteira. Eu não vou colocar meu dinheiro todo em Raízen e deixar ela lá em cima para ficar corroendo o meu patrimônio, tá? Então por isso ações de energia elétrica, bancos, seguros, dá uma segurada na sua rentabilidade. Beleza, pessoal? Então o vídeo é isso, foi bem rápido, bem simples, mostrando que, em resumo, para quem, se você ficou perdido igual eu fico perdido às vezes no meu próprio pensamento, você pode ter 2 carteiras diferentes. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que está com uma carteira surfando uma rentabilidade positiva e está feliz, está com seu ego inflado, igual a carteira do canal, com a rentabilidade para você expor para os seus amigos, né? Ou você está com uma rentabilidade negativa quando se compara com o Ibovespa. Mas o que eu quero dizer? Se você tem bons ativos na sua carteira e ela performa mal, o que você tem que focar? Foca em, se realmente a sua carteira está balanceada com os ativos bons, que pagam dividendos, que são ações resilientes, vai reaportando nos bons preços da sua carteira, vai tentando abaixar um pouquinho mais o seu preço médio, vai tentando aportar nas empresas para te dar uma certa segurança. Evite ficar investindo
em ativos que podem correr o seu patrimônio, tipo uma exposição maior no segmento de varejo, uma exposição maior em fundos imobiliários que são duvidosos e tal. Tentar pegar sempre a oportunidade em tudo talvez vai te travar um pouquinho nessa rentabilidade. Seja mais resiliente e tenha o básico ali dos segmentos, né? Banco, energia, seguro, um pouquinho de commodities, tá? Se tiver ativos de risco, que seja uma pequena parte da sua carteira, assim ela tende a ir performando bem, igual a carteira do canal, e ir melhorando, igual a minha carteira pessoal está melhorando, e aos pouquinhos eu vou trazendo ela aqui pra gente poder bater um papo mais aprofundado, tá? Se ficou dúvida, você vai deixar um comentário para mim que a gente vai conseguir conversar nos comentários com mais critério, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho porque você vai receber a notificação na hora que o vídeo ficar pronto, tá certo? Comenta para mim aqui das ações da carteira do canal, quais delas que você tem na sua carteira também, eu vou ficar feliz em receber o seu comentário, tá certo? Aqui foi o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e te vejo no próximo vídeo, até mais.